Opa, fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Radar FIS aqui no canal da BMC News. E hoje, nada mais nada menos, nós temos aqui o pessoal do BTG. Vou falar cada um aqui, mas só antes de dar uma introdução aqui no canal. Vocês que já acompanham a BMC News, né? A gente deixa aqui o chat também para quem quiser enviar uma pergunta durante o programa, tá? E a BMC News, obviamente, é um canal aí de mercado financeiro, não fala só de fundos imobiliários. Eu e o Losnak temos aqui nosso programinha, nosso espaço aqui toda quinta-feira, às 19, para falar de fundos imobiliários. E hoje aí, como eu já adiantei, a gente trouxe esses feras aí do BTG também, meu colega Losnak também é um fera. Então a gente trouxe o Michel, Fernando e Ronaldo. E acho que a ideia hoje é falar de alguns temas aqui, rodar por alguns fundos, bater um papo aí bem descontraído com o pessoal. E, bom, sem mais delongas aqui, eu vou passar aqui a bola para o pessoal aí do BTG. Primeiro pedindo aí, né, veio o time inteiro aqui, né, uma das... Muito obrigado, primeiramente, aí pela disponibilidade de horário, de agenda, de aceitar esse convite. Eu sei que aí não é fácil. Então, pedir para vocês, né, começando pelo Michel, contar um pouco aí, né, fazer uma apresentação, uma breve introdução de cada um de vocês, né, background, enfim, o que vocês fazem aí, né, lógico, no BTG. Tem muita gente que ainda não conhece, a gente, obviamente, tem alunos nossos, investidores, potenciais investidores aí que assistem o programa, contar um pouco do background também, profissional de vocês, e já deixar uma pergunta, né, a gente vai aí passar por uma gama de setores hoje, né, dos fundos imobiliários, né, setor de logística, setor aí de shopping, vamos falar também de laje, etc e tal, e agro, né, e também entender aí se há espaço, né, já deixar essa provocação, se há espaço para outros produtos aí dentro do BTG, ou produtos inovadores, e, enfim, se você puder tocar um pouco sobre esse tema. Então, mais uma vez aí, queria agradecer, Michel, Fernando e Ronaldo, e vou passar a bola para vocês, tá bom? Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado, audiência, obrigado, pessoal, obrigado, Losnak, obrigado, Carta. A gente já tinha combinado, na verdade, combinado com o Losnak isso 2 dias antes do carnaval. É que o canal de vocês é tão cheio que a agenda é 2 meses para frente. Legal, e podem contar com a gente para, se vocês quiserem, a próxima pode ser antes de 2 meses. Brincadeiras à parte. Obrigado por convidar a gente. Estava discutindo com o Cristano e com o Ronaldo. Falei, vamos nós 3. Eu acho, de novo, a gente tem uma equipe muito boa, tem mais gente além da gente, tá? A gente tem mais portfólio manager, mas eu diria que a gente tem um bom suco aqui com nós 3. Eu acho que dá para dar uma boa visão da área aqui. A gente tem a plataforma Brasil, Chile, Colômbia. A gente está com mais ou menos só no Brasil chegando de fundos ativos, que é gestão ativa nossa diretamente, e a gente se separa um pouco para cada um estar olhando um pouco mais de cada fundo. De novo, falei, está faltando gente aqui, próxima vez a gente pode trazer outros portfólio managers, a gente também tem uma equipe que ajuda a gente. A gente está chegando agora, mais ou menos, em fundos ativos, sob nossa gestão diretamente, cerca de 11 bi e poucos de reais. A gente tem crescido bastante, os últimos 2 anos a gente tem captado bastante. Nossa lógica a gente é agnóstico, a gente acredita em real estate para longo prazo. Agora, para cada tese, a gente vai estudando muitas teses que a gente acha interessante. Toda vez que a gente acha um bom ativo, se a gente entende que dá para casar com passivo, a gente vai lá e monta um fundo. E cada um desses fundos a gente vai sempre se dividindo, cada um de nós, ou mais algum membro da equipe, 2, 3 pessoas olhando no micro, entendendo muito daquele micro. Individualmente, cada um de nós não entende de tudo, tá? Eu diria que a gente está acabando virando especialista em vários temas, mas por isso que é importante ter nós 3 aqui, e no futuro mais gente ainda. A gente está ficando bem grande. Porque o mercado, eu acho que está acontecendo aquela tese do financial deepening, tá? Mercado de real estate, no final, bem investido, óbvio que tem suas fases, é um mercado cíclico, mas a gente entende que é um lastro de longo prazo. E é um daqueles produtos que é juros sobre juros. Poucos negócios a gente vê que tem consistência de longo prazo, e a gente sabe que retorno composto é uma das maravilhas de investimento com longo prazo. Então é isso, eu sou o Michel, um dos sócios da área, CIO da área, e estamos aqui. Na verdade, a gente é um grande time e bem satisfeito com o que a gente tem feito. Tá. Ronaldo, Cristana. Bom, vamos lá. Boa noite, gente.
Boa noite, Carter, Losnak, é um prazer grande aqui estar aqui com vocês. Você sabe que eu sou um grande admirador aí do trabalho de vocês, então poder contribuir um pouquinho aí é um grande prazer aí. Falei até com o Losnak mais cedo, a gente tem alguns assuntos que no momento a gente vai estar restrito, né, natural do mercado, vocês já conhecem bem, e fica essa provocação, né, Michel, de a gente voltar em breve aí e cobrir outras frentes aí que eventualmente a gente não consiga cobrir hoje por uma questão de respeito às restrições aí de mercado. Mas, enfim, falando um pouco aqui de histórico e de mercado aqui pela minha parte, eu também sou um dos sócios aqui da área, né, eu já trabalho com os imobiliários aí com cerca de 15 anos, comecei na Rio Bravo Investimentos lá no comecinho da indústria, 2005, 2006, fui para Brasília em 2010, para a BFRE, né, então, em 2012 fomos incorporados aí ao BTG, e desde então aí a gente tem traçado alguns caminhos aí de sucesso, várias frentes aí, nossa área, como o Michel bem explicou, é uma grande matriz, né, então são várias verticais, algumas horizontais, aí tem corpo técnico, enfim, nas horizontais, né, corpo técnico, RI, enfim, algumas frentes aí que se complementam, então acho que é um pouco desse nosso alfa é bastante essa troca de experiência por todos os especialistas diversos que juntos criam um grande grupo especialista aí, moldando um pouco as palavras do Michel. Enfim, então acho que é isso aí. Ronaldo. Bom, boa noite todo mundo, boa noite Losnak, Carter, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está nos ouvindo aqui nas plataformas. Para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Rodrigues, eu sou responsável pela área de tijolos aqui dentro da área de real estate do BTG, e toco alguns dos nossos fundos, como os fundos corporativos BC Fund, fundo de shoppings, nosso BPML, entre outros. Eu estou aqui no BTG há 10 anos, eu trabalho com o mercado financeiro e imobiliário há algo como 13 anos, e no passado eu já trabalhei em incorporadora, já trabalhei em asset, já fui gestor de equities, e estou no time de real estate desde 2015, aqui focado nessas iniciativas que eu mencionei há pouco. E é isso, obrigado pelo convite de novo, e vamos dar sequência. Carter, agora eu posso falar a segunda parte da pergunta. Se a gente está pensando, desculpe, em o que a gente está pensando diferente, não é? A gente está sempre pensando em algumas coisas. E, de novo, é o que eu sempre falo em todas as lives, a gente tem a vantagem de estar acompanhando, a gente olha muito o que acontece no mercado americano, a gente tem alguns investimentos no mercado americano, a gente tem um fundo multifamily lá nos Estados Unidos, que a gente criou do 0 a 2 anos atrás, a gente tem acompanhado os temas, e a gente fica acompanhando para tentar tropicalizar. Então, alguns temas a gente acha que é fácil colocar, alguns temas não. Então, eu diria o seguinte, tem alguns sim que a gente tem andado trabalhando, não acho que o tema nosso é multifamily no curto prazo, a gente quer entrar muito dentro dessa tese de agro, a gente acha que é uma vantagem competitiva do Brasil maravilhosa, é meio que um negócio, o Brasil indo bem, ele vai muito bem, se o Brasil tiver problemas, o dólar anda, então você está redeado, então eu diria que é um setor que a gente vai crescer bem. Eu acho que vão ter subdivisões ainda de produtos que a gente tem, tá? Então eu acho que o mercado vai ficar mais especialista, claramente, Cristiano vai discutir mais para frente um pouco, questão de galpão, tem umas especificidades aí surgindo no mercado, próprio corporativo também, eu acho que o mercado vai partir para uma discussão de core e non-core, que é uma discussão que não tem hoje ainda no mercado. Então, assim, na nossa cabeça é o seguinte, quando a gente acha algum produto, quando a gente acha algum ativo interessante, claramente vê que dá para casar com o passivo e o negócio está estruturado, que faz sentido de longo prazo, a gente parte sim para montar. Tá. Certo. Boa noite a todo mundo, então. Obrigado pelo tempo, né, Crestana, Ronaldo, né, Michel. Se vocês puderem, acho que discutir um pouco, né, acho que pegar essa parte do agro, acho que assim, realmente, né, acho que tá nascendo a indústria ainda aqui, né, realmente de fundo imobiliário, a gente tem uns 3 produtos ainda no mercado, né, e se eu puder perguntar um pouco, né, assim, como que funciona essa dinâmica, assim, né, já que o agro, né, como você comentou, é um setor muito grande aqui no Brasil, é um setor realmente bem já, que acessa o mercado de capitais há um bom tempo já, mas acessa mais via CRAS, né, então se eu puder comentar um pouco, né, assim, acho que, qual que é a diferença do tomador da dívida, assim, qual que é a preferência dele fazer uma operação, né, com um fundo imobiliário, né, contra, né, realmente tomar um CRA, né, se puder discutir essa linha de raciocínio, e se também puder, acho que linkar um pouco, assim, qual que é a visão de vocês, assim, quando vocês vão fazer contrato, né, com eles,
como que funciona no final do contrato, né? Acho que realmente é uma dor, acho que muita gente tem, né? Que a gente está vendo agora esse problema acontecendo em agências bancárias, né? Que o contrato foi muito bom até realmente até o final dele. Então, acho que eu discutir um pouco isso. Acho que qual que é a vantagem, né, para o tomador da dívida, né? Trabalhar com fundo imobiliário. E também, qual que seria a visão de vocês, assim, a visão no final do contrato, né? Qual que vocês pensam, né? Qual que é a solução para frente, né? Tá. Era pro Zamboli estar aqui, tá? O Zamboli que está tocando a nossa vertical agro, tá tocando super bem, estamos super animados, pode ser até um tema de um pedaço de uma live futura, tá? Aliás, só um pouco de propaganda no produto, estamos super felizes, a gente já investiu dos quase 600 milhões captados no começo de fevereiro, a gente já investiu 465 milhões, a gente está no yield ao redor de 8 e pouco nos investimentos, yield líquido, tá no nível dos investimentos, então eu acho que tem uma história bacana aí para contar, já estamos com 10 investimentos, mas a sua pergunta, tá, eu sempre enrolo, mas do fim para o começo, o agro, eu acho que está passando pela mesma questão que passou o mercado imobiliário lá atrás, como é que você sai de uma coisa de curto prazo e consegue fazer uma transição para longo prazo. Então, é aquela história, antigamente, qualquer prédio corporativo, você não tinha um mercado, você não tinha passivo de longo prazo, aí como você não tinha passivo de longo prazo, você também não tinha dívida de longo prazo, você fazia dívida de 2 anos, dívida de 3 anos, e o mercado, como você conseguiu linkar, montar os produtos evergreen, você acaba criando uma senhora vantagem competitiva para falar de longo prazo. Tá? Então, em relação aos CRAs, não que eu acho que vão continuar existindo. Agora, eu acho que vai ter o mesmo fenômeno que aconteceu no caso dos CRIs. O que aconteceu nos fundos de CRI, no mercado puramente imobiliário? Basicamente, você está tirando bancário, você está fazendo uma desbancarização e você está substituindo crédito direto da carteira do banco por um produto imobiliário com passivo montado em cima dele. E fica super competitivo. Porque quando você fala de crédito, uma coisa é falar 3, 4, 5 anos. A gente pode até querer, como gestor, ter um crédito de curto prazo, porque a gente acha que tem uma arbitragem para fazer. A outra discussão é o seguinte, se você precisa de um crédito de 10, 15 anos, como é que você linka esse passivo? E só fundo evergreen consegue fazer isso com tranquilidade. A outra ponto importante para observar nos produtos é o seguinte, onde é que está o problema dos fundos de agência, quando chega no final? É óbvio que tem que ter uma análise muito forte em cada um dos ativos. Então, tem agências que são muito boas, tem agências que não são. Então, por exemplo, tem várias agências que, como real estate, são maravilhosas, super bem localizadas, é até melhor não ser uma agência bancária. Você podia transformar, não para agora em pandemia, mas quando acabar a pandemia, você podia transformar em grandes áreas de food hall. Teriam assim, você tem muitos lugares, lojas de conveniências maiores, você tem um uso melhor para aquele espaço do que uma agência bancária. Agora, o segredo para não ter que ficar discutindo esse micro quando você está fazendo sales leaseback, o segredo é comprar com o loan to value muito protegido. Então, no final das contas, se um ativo vale 100, para entrar na carteira, você deveria comprar entre 40%, 50%, 60% no máximo. Para quê? Chegou lá no final do contrato, você não tem como resgatar aquilo, deu algum problema de crédito, você esteja confortável, que é melhor ficar com ativo e você está pronto para executar o ativo. Na nossa cabeça, quando a gente está dando CRI, no nosso fundo de CRI, a gente pensa exatamente igual. Esse crédito aqui é ótimo se ele for pago, é esse o caminho A, mas se eu tiver que executar pelo caminho B, a gente está muito bem protegido. A mesma lógica está traduzindo isso para o agro. Eu acho que é esse o segredo, não tem nenhum grande segredo, mas é isso que tem que observar. Não, certamente, acho que você ter uma noção, né, do cenário base é uma coisa muito importante, praticamente, né, como escapar, né, de um problema futuro, né, realmente. O ano tiver bom, realmente é uma boa solução. Beleza. Bom, outra pergunta aí também, que acho que, continuando um pouco no agro, obviamente os ativos que você já tem ali no fundo, certamente já estão em regiões diferentes, né, sul, sudeste, ali, centro-oeste, Nordeste, etc. Mas a ideia também, obviamente, em relação, talvez ali a gente enfim, capacity do fundo, né, se for possível falar um pouco sobre isso, e em relação à diversificação, a ideia é manter uma boa diversificação, né, porque
enfim, o Brasil tem água em todo lugar, né? Ou a questão é da prioridade em uma região onde vocês entendem que tem um maior conforto da equipe, né? Então, não sei, mais ou menos isso. A gente está bem coberto por equipe, se precisar aumentar a equipe, a gente vai aumentar, não é? Uma coisa importante nesse mercado é que tem muitos consultores, e a gente tem utilizado muitos consultores e está aumentando cada vez mais a nossa gama, tá? Então eu diria que assim, não tem a resposta certa. A resposta é a seguinte: com bom retorno e bons ativos. O problema é o seguinte: se o ativo é muito bom, você acaba não conseguindo ter um bom retorno. Se o ativo é muito ruim, também você não quer ter um retorno maravilhoso no que você não acredita. Então, é esse um pouco o equilíbrio disso, não é? Então, é muito mais que localização, é concentrar no tipo de colheita que você quer. Tá? Pois acho que a gente quer se especializar em cana, quer se especializar em milho, quer soja, quer algodão. É um pouco por aí que a gente está olhando. Lembra que o ângulo para a gente é muito importante, que a gente está olhando, o ângulo nosso é crédito, no final das contas. É a contraparte para daqui a 10 anos, 15 anos, quando acabar o contrato de sales leaseback, esse negócio esteja bem garantido. E lembra que no meio do caminho, a maior parte dos negócios que a gente faz, você sempre tem alguém que está alugando aquela capacidade, que é um nome muito forte. É quase como se estivesse dando crédito para um nome AAA, em alguns casos, que a gente não teria acesso diretamente. Então, a gente está observando o tempo inteiro o que a gente chama desses contratos de take or pay, não é? Então, é como se eu estivesse traduzindo nossa linguagem puramente imobiliária, é como se eu estivesse alugando um prédio, e a gente sabe que comprando um prédio, que a gente sabe que está alugado para um nome muito forte, e a gente está pegando aqueles contratos muito fortes de aluguel de cada andar como colateral para o dono do prédio. Certo. Não, realmente, e se tem comentou assim, realmente, o TLTV é muito bom, né, Michel? E se puder, acho que só fazer um follow-up, assim, essa questão realmente do risco de quebra de safra. Então, se você lá, você tenta travar, sei lá, 30, 40% na safra para não ficar sempre tão exposto, caso tenha alguma quebra, o agricultor acaba sofrendo, né? Então, assim... A gente sempre tenta buscar 1 a 2 anos de aluguel em escrow nos ativos. Certo. Entendi. Tá? Para tentar, você sempre tem um seguro ali de 1 a 2 anos, dependendo do ativo, que esse dinheiro já está depositado numa escrow como garantia. Esse é o formato de escapar. Agora, de novo, a gente sabe que o negócio é cíclico, não é que a gente acha que vai ser não estamos esperando montanha-russa nenhuma, mas também olhando o horizonte de 10, 15 anos, várias safras vão quebrar. Então é por isso que o produto tem que ser bem estruturado. É loan to value, é garantia, é conta escrow, é seguro garantia. Então são os vários mecanismos que a gente tem. Sim. E um ponto também que assim, a gente viu, né, realmente a taxa de aquisição, né, a cap rate que vocês fizeram realmente foram muito bons, assim. Você puder comentar um pouco, assim, com essa alta que a gente está tendo de juros agora, né, esse ciclo de alta que a gente está vivendo, se vocês acham que conseguem, sei lá, melhorar essas taxas de aquisição, ou então realmente elas deveriam estar em futuras emissões, vamos dizer assim, né, do Betal ali, está próximo do que está acontecendo hoje, né, assim, se você puder comentar um pouco nessa questão realmente, né, de alocação de recursos, né? Como vocês olham para frente, né? Vamos dizer assim, né? Tá. Eu vou até, de novo, acho que vale a pena a gente ter um papo inteiro sobre Betal. Com certeza tem muita coisa para explorar, tá? Mas trazendo com certeza o Zambolim. Mas assim, qual é a lógica? A gente já está comprando acima. Não é porque a gente é muito bom, porque o mercado permitiu, tá? Mas a gente tem comprado acima exatamente porque o mercado está mais difícil em crédito, não é? A gente tem conseguido comprar acima do que era a nossa meta inicial. Quando a gente foi para o IPO, a gente dizia que o primeiro ano ia ficar ao redor de 6,5%, 7% de yield, a gente ia ficar uns 6 meses sem renda, e a verdade é que a gente está comprando o yield líquido, está vindo na casa de 8 e poucos %, tá? Sempre tem espaço para aumentar, a gente coloca. Lembra que tem PCA em cima disso, não é? Sim. É isso, é R$8. Então, tá engravidado aí de PCA também dentro desses retornos, não é? Beleza. Bom, vamos sair um pouco agora do campo, né? E vamos migrar aí para a cidade. Vamos falar de shopping, né? Só mudando o tema, não sei se o Michel também quiser colocar alguma coisa antes de agro. Obviamente a gente abre qualquer dia também só para 1 hora para falar, que eu acho que
talvez todos os temas que a gente falou aqui dá para fazer 1 hora, com certeza, ou mais, mas... bom, a gente viu lá o BPML, né? Enfim, a tese, a ideia do fundo foi boa, né? Comprar lá os ativos da não-core da BR Malls, né? Alavancar, BR enfim. Malls. Só que aí, isso, BR Malls. E aí veio, bom, basicamente veio lá a tal da pandemia no passado, né? E enfim, adicionou uma variável aí, talvez, né? No pessoal que já faz análise de shopping, que é o lockdown, né? Fechar. Ninguém esperava esse negócio, né? A gente não viveu a pandemia há mais de 100 anos, né? E, bom, a gente viu que a maioria dos shoppings, e assim como o de vocês, deu desconto, né, para segurar. Então, a vacância, você tem uma vacância ok, né, dado o desconto, né? Mas a pergunta é, nesse cenário atual, né, como que vocês estão vendo de tirar esse desconto, né, retomar e com uma vacância controlada, para não ter um desastre, né? Porque também não adianta tirar o desconto, né? Negociar isso com o inquilino. Como é que está essa dinâmica, né? No atual momento, que, enfim, na nossa visão, é um momento extremamente delicado. Ronaldo, quer ir? Pode ser, você me complementa, Michel. Não, sem dúvida, assim, a tese ela segue firme, né? Segue firme. Aqui a questão é o horizonte de tempo, né? E o horizonte de investimento. Mas a tese do shopping center, no modelo o qual a gente estruturou, ele segue de pé. Quanto aos descontos, de fato, o nosso portfólio, dentro do possível, ele foi bem. Então, a gente está com uma vacância hoje de 5%, tem uma inadimplência de 1 dígito. Então, a gente entende que são patamares, entre aspas, confortáveis aqui. A gente não teve muitos locatários saindo, a gente não teve muitos locatários quebrando no meio do caminho. E, obviamente, ao longo de todo esse processo de 2020 e 2021, a gente foi muito parceiro dos nossos locatários, que a gente acreditava em ter, que a gente deveria ter um relacionamento de longo prazo, seja com desconto, enfim, seja com diferimento, seja com adequações no espaço. Então, as negociações, elas foram muito tailor-made, elas foram muito feitas para cada um daqueles locatários. Enquanto os shoppings estão fechados, ou enquanto os shoppings estão com restrição, de fato você não tem, a gente tem sido bastante tolerante quanto a essas benesses. No momento que os shoppings reabrem, e a gente experimentou isso no início de 2021, como eu falei, as negociações, elas são individuais. Então, em cada shopping a gente tem uma estratégia, com cada lojista a gente tem uma estratégia, e na medida que o shopping volta a ter fluxo, volta a ter atividade, volta a ter, enfim, estacionamento, volta a ter gente circulando, volta a ter venda, as cobranças, elas voltam a acontecer. Então, a nossa ideia não é voltar 100% às cobranças da largada, porque senão você quebra o lojista, não é o que a gente quer crescer junto com o lojista. Ao passo que, conforme tenha esse fluxo, a gente volta a cobrar. Um ponto interessante é que, no início de 2021, quando a gente implementou a abertura dos shoppings, os shoppings performaram super bem. Então, a gente teve uma frequência que chegou a bater 50% nos ativos, e quem é para o shopping é para fazer compra. Então, assim, a gente está assim, relativamente otimista quando for possível a reabertura. Tá, Ronaldo, você pode fazer Ronaldo, você poderia fazer uma comparação mais qualitativa, vamos dizer assim, acho que do que se esperava, né, no começo do ano, né, realmente quando teve a reabertura, né, e olhando agora, né, em abril, né, que já passou 3 meses e meio, né, quase 4, qual que é a sua observação para o ano, vamos dizer assim, acho que só para a gente poder esperar, né, vamos dizer assim, acho que o quão otimista você era, né, no começo do ano, vis-a-vis o quão, não tão otimista você é agora, assim. Então, você puder explicar pra gente, assim, você esperava que você conseguisse, né, no seu shopping, ter um faturamento em 2019, no começo de 22, né, e agora realmente acho que vai postergar um pouquinho. Então, você puder, acho que, discutir pra gente, acho que essa comparação, né, do que se esperava, né, contra o começo do ano, contra agora, assim, pra gente ter uma noção de, assim, dessa surpresa, entre aspas, negativa, contra, assim, o que está... E também se puder comparar também nessa pandemia agora, né, que a gente está tendo agora em 21, contra a pandemia também em 2020, né, que a pandemia de 2020 ninguém sabe acontecer, né, ou todos os shoppings ali, né, cortaram o condomínio o máximo possível. Agora a gente está voltando já com o condomínio um pouco mais enxuto, mas realmente acho que muito, né, acho que muita postergação de aluguel caiu já em 21, né, e 21 tem ainda esse problema que a gente está em pandemia de novo. Então, se você puder comentar um pouco dessa
desse encavalamento, né, que teve, né, que assim, teve algo dobrado já no dezembro, né, que realmente aumentou, todo mundo aumentou um pouco a inadimplência, e aí realmente os meses de janeiro e fevereiro, os meses não foram tão bons como foram realmente, né, janeiro e fevereiro do ano passado, e aí realmente, e se puder comentar, acho que também assim, o que tinha que sair já saiu do seu portfólio, ou você ainda vê ainda alguma renovação, né, algum turnover ainda dos seus lojistas, né, dos seus inquilinos? Claro, vamos lá. Então, separando o primeiro ponto, acho que é expectativa e realidade. É claro que a expectativa ela foi mudando ao longo do tempo, ela foi mudando em 2020, mudando em 2021. Para falar um pouco de expectativa de 2020, quando, enfim, se instaurou a situação que a gente viveu, a gente estava preparado, a gente se preparou como fundo, como gestores, para um cenário muito pior do que o que de fato aconteceu. A gente se preparou para potencialmente ficar mais de 2 anos com o shopping fechado. Então, o caixa do fundo, a gente preparou o caixa do fundo, os investimentos do fundo, baixou, como você falou, substancialmente os custos. Então, teve shoppings que o custo condominial caiu mais de 70%, em algumas linhas que até hoje permanecem nesse patamar de redução. Então, falando um pouco da expectativa que a gente tinha no passado, o que se sucedeu foi melhor do que o que a gente estava preparado. Claro que a gente tem que estar preparado para o pior e torcer pelo melhor. Falando um pouco do que a gente tinha de expectativa no início, já de 2021, saindo de 2020 para 2021, de fato, a expectativa não era o que a gente está vivendo hoje. Tá? A gente em nenhum momento foi ultra otimista, mas a gente estava experimentando ali um princípio de reabertura e que, em termos como eu falei antes, em termos financeiros, de visitas, de venda, de fluxo, etc., estava se mostrando números para o nosso portfólio em particular muito bons. Então, se seguisse naquela toada, o fundo estaria muito melhor do que o budget, inclusive a patamares de budget anterior a 2019. Então, a performance foi muito interessante. E agora, como eu comentei, a questão de expectativa e realidade, ela vai flutuando. Então, depende muito do que vai acontecer, enfim, da sequência, o cronograma de vacinação, de reaberturas, etc., para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas, resumidamente, em 2020 a gente estava preparado para um cenário pior, e em 2021 a gente esperava até um cenário um pouquinho melhor do que o que aconteceu. E falando de turnover de locatário, vocês devem ter acompanhado nos informativos mensais que a gente tem do fundo, a gente teve muitas novas locações ao longo desse período em todo o portfólio do Rio, portfólio de São Paulo, enfim, portfólio que a gente tem no Centro-Oeste, a gente teve bastante novas locações, o que possibilitou a manutenção dessa ocupação de 95% do nosso portfólio em média. Então, a gente tem reuniões periódicas para ver se tem algum locatário que a gente enxerga que vai sair, ou que está precisando de uma mão, ou que está precisando de uma ajuda, ou que de fato vai quebrar, enfim. E hoje eu não enxergo nenhuma bandeira amarela, vermelha ou sequer amarela em nenhum grande locatário. Então, acredito que esse movimento de giro de locatário, ele, se não se encerrou, ele está perto do final. Certo. Só um adendo aí. Eu acho que, assim, com certeza, a discussão é a seguinte: a gente achava no início do ano que a gente tinha uma chance de ter um bom Dia das Mães. É óbvio que não foi nesse primeiro semestre da recuperação. Estamos discutindo aqui se tem uma recuperação no segundo semestre ou se é uma recuperação para o começo do ano que vem. E é óbvio, a variável X aqui é vacina. Quando a gente vai chegar perto ali do herd immunity. Isso aí, se vai acontecer lá para agosto, se é setembro. Agora, tem uma coisa importante, que é a mesma questão de laje quando a gente for discutir. Uma coisa vai ser a realidade, outra coisa vai ser a expectativa. Então, provavelmente, a realidade dos shopping centers, elas vão acontecer financeiramente no final do ano e mais para o ano que vem. Agora, minha sensação é que a recuperação de preço dos fundos listados, eles acontecem no primeiro momento que esse negócio melhorar, que foi o que aconteceu lá fora, que você viu altas de 40% a 50% nos ativos que foram extremamente afetados por lockdown. Sim. E acho que um ponto também que muita gente discute, né, realmente com o BTG, né, administrador tem muitos fundos, né, e alguns ativos, né, realmente são shoppings, né, muito bons, né, como o Parque Dom Pedro. Se puder comentar um pouco, né, Ronaldo, assim, se existe essa possibilidade, né, que a gente vê na rede, por exemplo, adquirindo ativos, né, da mesma administradora,
ou então realmente, né, acho que passando depois da pandemia. Se puder falar, acho que o futuro o BPML, né, no futuro, qual que é a proposta dele, assim, de crescer, né, realmente em ativos, acho que mais trophy assets, ou realmente pegar realmente, vamos dizer assim, ativos mais maduros, né, a preços, a cap bom, realmente para a gente poder ter um fluxo mais previsível de rendimentos. Se você puder comentar um pouco isso, assim, a gente vê, né, a 20, por exemplo, ela comprou um ativo no Espírito Santo, que ela vai ter que fazer um retrofit ali fenomenal, né, até teve uma enchente lá dentro do prédio, dentro do shopping, né, e realmente a gente vê, né, outros players, né, fazendo, acho que procurando ativos mais previsíveis. Então, se você puder comentar um pouco da estratégia do BTG Malls para frente, né, o que ele procura, né, assim, em futuras ofertas, né, assim, realmente, onde você quer se expor, assim, qual segmento, né, você prefere mais, né, se é realmente mais maduro, ou realmente você quer mais um cara de um turnaround, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Acho que aqui a tese do fundo, para o futuro, ela deve ser muito parecida com essa primeira leva de aquisições. Então, acho que a gente tende as futuras aquisições, os futuros processos de M&A a serem ativos já maduros, ativos já consolidados, ativos resilientes, mas que a gente enxergue, que a gente vislumbre que há a possibilidade de extrair mais, que eventualmente uma operadora menor ou um gestor que consiga colocar mais a mão na massa daquele ativo, porque ele vai ter maior representatividade para a gente do que para uma administradora grande, que a gente consiga extrair mais suco desse ativo, seja por redução de custos, seja com mais atenção com o locatário, seja com aumento da ocupação. Então, as nossas futuras aquisições tendem a ficar mais ou menos nessa faixa de ativos. Claro que é muito complicado você ir para ativos de altíssima qualidade, porque o cap de venda desses ativos, vocês sabem muito bem, que é um cap muito baixo, então exatamente, então para o nosso fundo, que é um fundo pagador de dividendo, não faz muito sentido, porque a conta acaba não fechando, mas na nossa tese também não faz sentido comprar ativos que necessitem de um baita turnaround, ou que sejam ativos que precisam fazer um puta development. Acho que não é aqui a nossa tese. A nossa tese é pegar ativos bons, maduros, historicamente resilientes, e que nas mãos de um operador menor ou de um gestor mais focado, consiga extrair mais resultado. Eu acho que é nessa linha que a gente deve seguir no futuro. Certo. E para fechar o BPML, então, só para, acho que tem a questão da dívida, né, que realmente o fundo nasceu alavancado, né, para realmente entregar um yield bom, né, para os investidores, né, e aí realmente a gente tem essa dívida relevante vencendo ano que vem. Então, se você puder comentar um pouco da visão de vocês, né, tanto acho que uma dívida está atrás disso daí, né, quanto também se a proposta é rolar a dívida, ou realmente pagar, né, essa dívida. Então, acho que só para fechar o tema do BTG Malls, acho que sobre a alavancagem, o que vocês estão pensando assim sobre a alavancagem de vocês? Claro, hoje a gente tem uma dívida no fundo que é CDI mais 1,5, então hoje ela ainda é uma dívida que gera valor, né? Mas no nosso cenário base é de fato pagá-la, tá? Então, óbvio que isso vai depender muito da reabertura dos shoppings, da movimentação de cota, de como está a performance do fundo, como está a performance da indústria, como está a performance do fundo. A gente não tem nenhuma urgência para fazer esse pagamento, mas se o mercado permitir, se tiver uma janela de mercado para essa captação, a gente vai pagar. No caso em que não haja a gente não consiga fazer essa oferta, não esteja no momento, ou que a gente não acha que seja o timing adequado, por quaisquer que seja o motivo, a gente tem a discricionariedade de rolar essa dívida, enfim, de renegociar fluxo. Então, acho que aqui vai ser muito uma questão de o que é o melhor para o fundo no momento. Então, é muito difícil a gente, enfim, o que a gente acredita que vai acontecer daqui a um ano ser de fato o que vai acontecer. Então, no nosso cenário base, a gente vai pagar, mas vai depender muito do mercado e da performance, da indústria, enfim. Mas a gente pode rolar, só para deixar os investidores tranquilizados nesse aspecto. Beleza. Bom, eu não sei se o Michel quer complementar alguma coisa, o Crestana, mas eu vou... Não. Tem muito tema, vamos trocando os temas, tem muita coisa para falar. Vamos sair ali um pouco de shopping, né, que, enfim, é um pouco mais delicado, né, e não quero nenhum juízo de valor, mas vamos para logística, que é um tema mais... Pelo menos em 2020 agora foi mais fácil. Animador aí. Agora ficou fácil. E aí, em 2020, a gente Crestana, fica com as boas notícias.
Ó, então foi bom isso aí para você, Cristão, né? Porque é legal ficar com as boas notícias. Mas enfim, e aí a gente está vendo aí o fundo de vocês aí de patrimônio, algo perto em torno de quase 1,5 bi e crescendo. E ano passado foi um ano de logística, muitas ofertas, né? Não só do BTG, da XP, da 20, etc. Não tiveram ofertas menos de bi no ano passado, e obviamente a gente teve um crescimento, uma procura maior para o setor, enfim, com aceleração de e-commerce, com todas aquelas teses que todo mundo fala. E, bom, mas vamos falar do BTLG, né? Então a gente viu aí, depois que vocês incorporaram o fundo, vocês fizeram aí, como eu falei também, como a indústria toda, no setor de logística, várias ofertas, né? Então, acho que a pergunta é mais assim, qual o tamanho aí que vocês querem chegar com esse fundo, e também se esse fundo finalmente já está aí com o perfil da casa, tá? Então, vou passar então para o Crestana, certo? Essa pergunta aí. Beleza. Tá bom, vamos lá, Carter. Não, de fato, a gente assumiu essa gestão vai fazer 1 ano e 5 meses aproximadamente, com o desafio de transformar o fundo, né? Então, já tínhamos esse comprometimento com os cotistas que a gente assumiria a gestão transformando. Então, o fato da gente passar o ano em vários follow-ons já estava, inclusive, acordado, porque quando a gente assume essa gestão, essa transformação passaria por 2 esferas, né, ativos e cota. Né, então, ativos, a gente fala que trabalharia principalmente qualidade média do portfólio, né, qualidade técnica dos ativos, localização e crédito dos inquilinos, em essência, e por cota, né, melhorar a liquidez do fundo. A gente assumiu um fundo de 180 milhões, tinha cerca de 10, 11 mil investidores com ADTV, ou seja, movimentação média diária aí na ordem de 300 mil reais. Naturalmente, acho que o ano foi favorável, né, mas o desafio para a gente era grande, porque a gente já pegava uma estrutura andando e tinha que transformar, enfim, tinha que trabalhar essa base. Então, pensando na qualidade técnica do ativo, a gente focou em alguns ativos muito bons de aquisição. Então, vide, por exemplo, Jundiaí, que é um ativo desenvolvido pela GLP de primeiríssima qualidade, enfim, Lead Green, AAA. A gente comprou Natura, aquele de Gold AAA, compramos portfóliozinhos recentes agora, desenvolvidos pela GR, também tudo Lead Silver, Core and Shell. Então, a gente conseguiu trabalhar muito essa melhoria de qualidade, né? Por localização, a gente pegou uma carteira que essencialmente estava com poucos ativos, né? Eram 5, 6 ativos, e estava em essência 60% em São Paulo. Transformamos esse portfólio, trazendo mais ainda concentração na praça aqui de São Paulo. Estamos falando que a exposição do estado sai de 60% para cerca de 90%, e o raio 30, que é o Tier 1 mesmo, a gente acredita que é o lugar mais pujante, em teoria, mais resiliente, tinha cerca de 1/3 do portfólio, a gente saltou para 50% do portfólio, só que é um portfólio 7, 8 vezes maior, né? Então, acho que foi um trabalho aí que a gente foi de formiguinha, olhando muito para as principais rodovias, né? Então a gente olhava para a BR-116, é uma rodovia federal longitudinal, você corta Brasil fora a fora, nascendo lá em Fortaleza, inclusive, onde a gente comprou um dos imóveis, e aqui em São Paulo, ela é conhecida como Dutra, né, norte de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, trecho de São Paulo-Rio, ou Regis, né, abaixo de São Paulo, indo para Curitiba. Então a gente comprou, enfim, terminamos Fenza, que era aqui, né, enfim, na Dutra de São Paulo. A gente comprou recentemente 2 ativos agora desse portfóliozinho aqui também, e aí fomos olhando para todas as outras, Anhanguera, enfim, Bandeirantes, Anchieta, Castelo, até na Marechal Rondon a gente acabou comprando empreendimentos um pouquinho mais distante, só que ele tem uma pegada mais voltada para celulose, que é papelão, acho que acaba tendo toda a aderência aí para o pitch de e-commerce, que é uma das grandes placas aí que a gente vem trabalhando. Pelo viés de risco de crédito, a gente trabalhou com inquilinos aí de boa qualidade, então trazendo o BR Foods, com contrato atípico, né, trazendo a própria Westrock, que é o segundo maior produtor de papelão nos Estados Unidos, então trazendo um caráter também de proteção portfólio, própria Natura, Madeira, enfim, acho que, e fechando com isso, a gente trouxe um pouco mais de trabalho muito forte de comunicação, reports. A gente está saindo agora em breve também com um grande portal, aí, site, que acho que justifica um pouco dessa liquidez do fundo ter saltado de 300 mil para quase 7, 8 milhões, ele tem sido aí com frequência, top 5, top 6 aí no mercado, o mercado que está bastante demandado, e a nossa base de cotistas aí, provavelmente agora em abril vão bater a base de 100 mil investidores, então com muito orgulho aí saímos de 10 mil investidores há cerca de um ano e saltamos para 100 mil. Enfim, resumindo a história, acho que
estamos caminhando para o DNA BTG. Se eu posso traduzir DNA BTG, acho que a gente busca a excelência em todas as frentes aqui, como a gente está trazendo para vocês. Estamos sempre nesse caminho, a excelência ela nunca é alcançada, mas ela é sempre trabalhada para chegar lá. E acho que em relação a tamanho, a gente vê aí, acho que o BTLG deve estar hoje top 3, top 4 já no mercado em termos de tamanho. A gente vê fundos aí já bem consolidados, a XP, do Credi, já na ordem de 2, 3 bi. Acho que o tamanho dele é muito, o tamanho do BTLG potencial é muito ligado com o mercado potencial, o que a gente consegue trazer de portfólios aderentes, mais ou menos nessa estratégia que a gente vem trabalhando aqui. Então, enquanto tivermos ativos interessantes nessa linha para trazer, a gente vai continuar, sim, trabalhando esse portfólio e crescendo ele. Certo. E uma coisa assim, que a gente vê bastante, né, questão assim, acho que essa questão do contrato atípico, né, assim, muita gente travou muito contrato atípico lá atrás, né, e realmente o setor, né, logístico cresceu muito e você não consegue passar preço além da inflação, né, mas realmente se você travar um preço muito alto lá atrás, tem essa vantagem de carregar bem o ativo e realmente vai dar um desafio lá quando acabar o contrato. Então, você pode comentar um pouco, assim, quando você faz o contrato, né, assim, com o seu inquilino, né, assim, tanto, assim, como você falou, principalmente aqui em São Paulo, que é a tua principal região, né, vocês estão procurando mais contratos típicos e atípicos, né, e por quê, né, acho que se eu puder discutir um pouco, assim, qual é a visão de vocês, assim, para o contrato, né, como vocês fazem com seus inquilinos, né? Perfeito, Osnak. Na verdade, a discussão de tipicidade e atipicidade é muito um mix entre destravar valor e proteger patrimônio, né, acho que tem um pouco dos dois, né. A tipicidade, ela geralmente vem junto com o que? Uma grande obra, um desenvolvimento, né, um grande CAPEX, né, geralmente, eventualmente, você tem um ativo big box, que você tem um grande inquilino concentrado só nele, eventualmente pode ser interessante, seja para o inquilino, seja para o proprietário, cravar uma tipicidade para garantir que você vai diminuir o risco, seja de ser saído, ou seja de perder o inquilino, dependendo também muito do caso. Então, quando é que a gente busca, né, quando é que se deseja uma tipicidade? Geralmente quando, primeiro, é uma região menos core, né, uma região menos óbvia, ou leia-se, menos upside de locação, eventualmente, um setor mais sensível, né, então, trazendo um pouco mais de proteção para o patrimônio do proprietário, ele tem o trade-off na hora de colocar o inquilino lá dentro. Se for um setor um pouco mais sensível, o que você vai me trazer em contrapartida, naturalmente trazendo esse conforto. Um build-to-suit, né, o build-to-suit, como o próprio nome diz, que você desenvolve para atender às qualidades técnicas do inquilino, e aqui é importante por duas questões. Primeiro, porque você está desenvolvendo com o teu capital, geralmente, para ele, e você quer a segurança que esse capital seu está protegido e você vai ter o payback disso. E segundo, você está desenvolvendo para ele. Às vezes é uma coisa tão tailor-made, tão adequada para ele, que eventualmente a saída dele pode te trazer um pouco de dor de cabeça. Pode ser um parque fantástico, uma localização fantástica, mas eventualmente você perder esse inquilino, você vai ter que se remanejar. Um exemplo que a gente, por exemplo, pode usar no portfólio, que não é preocupação nossa definitivamente, mas, por exemplo, vamos pegar o Natura, que é um site fantástico, né, a sede deles aqui, praticamente dentro da capital, 2 quilômetros aqui da Marginal Tietê, desenvolvido pelo Dalpian, escritório renomado aí internacionalmente, com mais de 110 mil metros quadrados de terreno. Estamos falando de um escritório que de uma planta que é uma combinação de sede com o centro de distribuição, está 30 quilômetros ali da planta deles de Cajamar, que desenvolve, faz muito sentido para eles, é um contrato bem longo, 2032, 2033, mas é esse tipo de trade-off que você tem. Se amanhã ele sai, não é só um CD, tem uma sede, tem que ser um inquilino específico. Então, é nessas formas que a gente tenta amarrar. E já o típico, né, o contrato típico diferente, geralmente você vai trabalhar o quê? Um contrato modular, né, assim, os galpões modulares, onde tem alto giro, onde eventualmente você tem contratos mais curtos, 3, 6, 9 meses, eventualmente, né, o nosso portfólio recém-adquirido agora, que a gente trouxe uma composição um pouco mais de tipicidade da carteira, os 3 ativos, também 2 deles praticamente dentro do raio 30 de São Paulo, e um deles em Hortolândia, a gente deixa um pouco de vacância, 5, 10% de vacância de propósito, assim como o setor corporativo, daqui a pouco o Michel, Ronaldo vão falar também trabalha a vacância para puxar preço, né, você vai, não vou alocar, já vou começando a puxar lá, então tem muito essa brincadeira, então não tem uma receita de bolo aqui, não, que depende muito de caso a caso, inquilino a inquilino, site a site. Certo. E se eu pudesse comentar também um pouco, Cristian, assim, sobre a questão do estoque, né, acho que da indústria logística, né, como um todo, e comparando com o portfólio de vocês, né, que vocês também estão fazendo um desenvolvimento, estão fazendo um upgrade lá em São Bernardo, assim, de que, como você vê, né, o estoque, né, que realmente está bem antigo, né, e como você vê também no fundo do BTLG, né, novas construções, né, vocês estão pegando realmente um ativo gigante, né, realmente aqui em São Bernardo, né, que está
muito próximo da cidade de São Paulo, né? Está colado na cidade de São Paulo, então realmente é um ativo que vale a pena esse retrofit, né? Mas realmente nem todos, né? Acho que assim, nem todos os estoques que a gente vê por aí valem a pena esse retrofit. Então, você puder comentar um pouco qual que é a sua visão, né? Acho que assim, comparando, né, o mercado, você acha que logístico, né? Assim, que a gente tem realmente, toda vez a gente vê um estoque, né, surgindo, mas ninguém acessa aquele estoque mais, né? Tá tão antigo, né? Tá tão realmente ruim que você realmente é melhor se construir do zero, né? A gente tá vendo realmente movimento do Mercado Livre, né? Ir para o Nordeste, né? Pedindo, né, galpões novos, né? Realmente galpões mais avançados. Se você puder comentar um pouco como está essa dinâmica da indústria, né? E como que você, né, BTLG, está se posicionando nela, né? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, o nosso parque duplo AAA, ele é estimado aí alguma coisa próxima de 15 milhões de metros quadrados nível Brasil, tá? Isso é absolutamente irrisório quando você compara com praças mais maduras aí, você vai pegar Dallas com 45 milhões de metros quadrados, Chicago com 60 milhões de metros quadrados, Toronto com quase 70 milhões de metros quadrados. Assim, o nosso parque duplo AAA, de fato, ele é muito incipiente, ele é raro, ele é escasso, né? Então é um dos motivos que os fundos imobiliários estão entrando de cabeça aí, principalmente nesse, quando não acham, desenvolvem. Acho que é absolutamente natural esse caminho. São Paulo representa cerca de 62% do parque nacional duplo AAA. A gente está falando de, depende da casa, aqui fala entre 8 a 10 milhões de metros quadrados, é o parque paulista, então é bem representativo aí frente ao parque nacional. Acho que só reforça, não é que a nossa tese de alocar em São Paulo tem alguma coisa ligado ao Estado em si, ou um clubismo aqui, definitivamente não, é porque como a próprio estoque está, aqui é o centro, é o grande centro consumidor. É uma questão de localização, acho que é muito claro, e por isso a gente busca o raio 30, raio 60, que é o que a gente vem trabalhando bastante portfólio. Não significa que a gente não vai olhar para fora, definitivamente não. Acho que esses movimentos recentes que a gente fez aí, consecutivos, como você falou, foram vários follow-ons, para trazer muita concentração, inclusive para dar fôlego, para eventualmente também ter outras praças, porque a gente acredita também. Então, a nossa carteira hoje está sim muito concentrada em São Paulo, mas a gente está aberto sim para estudar outras praças. Acho que a questão aqui é sempre olhar a localização, mas olha também risco de crédito inquilino e a qualidade do ativo. Eu acho que até só um adendo, eu acho que ano passado a gente assim, em nenhum momento, no período inteiro da pandemia, a gente parou de trabalhar, a gente está muito, muito focado. Eu acho que uma coisa que teve de vantagem, por fazer parte de uma plataforma grande, foi claramente ali, quando foi março e abril, foi naquele primeiro momento, todo mundo perdido, todo mundo desesperado, todos nós, tá? É meio óbvio isso, mas a gente talvez tenha tido o ponto de perceber muito rápido quando tinha deixado de ser uma crise de mercado financeiro para ter se transformado na crise no mercado, uma crise econômica. E por que eu estou explicando isso? É óbvio que o pessoal entende, mas crise financeira vira um negócio racional. Então é que negócio, a bolsa cai 10% todo dia e vira uma profecia atualizável e se não sai dessa pirâmide, você acaba chegando a valores completamente racionais. A outra coisa é o mundo real. O mundo real, que significa o seguinte: você vai perder 5% de locação, você vai perder 10% de locação, você vai perder inquilino, você não vai conseguir botar acréscimo de preço, as renovações podem ser piores. Era muito importante identificar isso. Eu diria que a gente foi o primeiro a identificar que tinha acabado a crise financeira e ia virar sim uma crise grave, uma crise econômica, mas isso aí dava para voltar a fazer conta. Você tinha saído de uma irracionalidade de precificação para uma racionalidade de precificação. E ali em abril, maio, a gente começou a acelerar muito. Eu diria assim, talvez assim, essa frente que foi muito acelerado o que aconteceu para a maioria dos nossos fundos. De um lado, a gente estava claramente concentrando em como é que a gente consegue fechar um shopping, como é que a gente consegue botar segurança em prédio corporativo, mas na outra ponta, tomando conta ali como síndico mesmo, na outra ponta, a gente, caramba, olha só, a gente tem que aumentar a equipe porque está tendo muita expansão de caminhão entrando em logística. Mas eu estou dizendo o seguinte, para a gente como gestor, foi muito importante essa virada de chave entre crise financeira e crise econômica. Eu diria que a gente ficou algum tempo no mercado quase sem concorrência. Talvez possa ter sido também uma das grandes explicações dessa virada maravilhosa dentro do log, não é? A gente teve espaço, sim, de conseguir selecionar melhor os ativos.
Tanto é que não é assim, racionalmente, quando você pergunta, assim, é difícil ter montado um portfólio tão prime. Perguntar se de antemão, como é que vocês conseguiram montar um portfólio tão prime concentrado a 30 quilômetros de São Paulo? Nem a gente imaginava que daria para ter feito isso naquele patamar de preço. Agora, é ótimo, e aí o portfólio é super protegido, tem espaço de outros lugares. E complementando, eu esqueci de responder você, Losnar, com relação à praça que a gente comprou em São Bernardo, né? Ali, para a gente, o movimento é muito claro, né? Assim, não por menos foi um lugar absolutamente concorrido, né? A antiga fábrica da Ford tem mais de 1 milhão de metros quadrados, nossa estimativa é de 470 mil metros de potencial construtivo. Naturalmente tem um resquício pequeno de área que ainda pode ser retrofitada, mas a grande parte daquilo é terreno praticamente greenfield para desenvolvimento ali do zero, um fantástico parque logístico, a gente está super animado com isso. Estamos falando de uma localização que está praticamente dentro da cidade de São Paulo, é o last mile mais puro sangue possível, você entra de caminhão, você sai de motocicleta para a cidade, né? Você tem a proximidade da Avenida dos Bandeirantes ali do lado para irrigar para dentro de São Paulo, você está muito próximo do Rodoanel que vai distribuir para o estado e você está desembocando ali para descer para a Baixada Santista e para Porto, ou voltar de Porto, etc., sendo que você não tem nem pedágio antes dessa praça. Então, assim, é uma combinação perfeita para a gente do last mile mais puro sangue, a gente está bem otimista, acho que dá para pegar valores bem elevados, inclusive de locação, e vamos traduzir isso em bons rendimentos para o fundo, no médio e longo prazo, e provavelmente também com um belo de um pool de inquilinos aí de primeiríssima linha, que a gente já está trabalhando aí, em breve a gente vai ter mais novidades legais aí para vocês. Legal. A gente até, sobre esse ativo, a gente até tinha conversado ano passado com o Hanoud, né, e enfim, ele ficou meia hora falando desse ativo e tal. Foi bem interessante também. Mas fala, desculpa, Losnak. Primeiro o Hanoud é um craque e gosta de falar. Então meia hora deve ter sido pouco. A gente adora o Hanoud, tá? A gente gosta muito. A gente tem uma parceria muito boa. Eu lembro que nessa conversa, acho que vocês, salvo engano, acho que foi nessa conversa que vocês comentaram, poxa, que bom seria se fosse um fundo imobiliário que investisse, né? E de fato, na época, eu lembro que ele não podia falar, né? Já estava tudo fechado com a gente e tal. Então, agora aí com, né, Michel, temos essa boa notícia aí, no final deu certo. E só para fechar o BTLG, então, Cristiano, você puder comentar um pouco também, assim, da visão de vocês de ganho de capital, né? Então, assim, realmente vocês compraram ativos, né, muito bons, assim, praticamente, né, como falou, realmente, o Raio 30 de São Paulo, né, realmente está um bom exposição de vocês. Você puder comentar um pouco, assim, essa dinâmica, né, de girar o ativo, né, que a gente teve bastante no BC Fund, né, que o BC Fund tem muito mais idade, né, vocês têm 1 ano e meio, né, quase o BTLG, mas vocês também encaram, né, vamos dizer assim, o BTLG com uma cabeça de ganho de capital também no futuro, ou realmente é algo não core, se pensar mais para o futuro mesmo, e a ideia agora é realmente ter uma renda mais recorrente, mais previsível, assim, para o cotista? Losnak, eu vou ser até mais categórico com você, não no futuro, mas no presente, tá? A gente podendo soltar ganho de capital para o cotista imediatamente, seja agora, semana que vem, seja daqui a alguns meses, certamente a gente vai fazer isso, porque, voltando à sua primeira pergunta, né, a primeira pergunta de vocês, qual que é o perfil BTG? É isso, é conseguir a excelência do máximo, estressar o máximo de cada um dos ativos, surfar o ciclo imobiliário perfeito, ou seja, desde o comecinho, a gestão do ativo, e no dia que ele expira, tem o trade-off, a gente vai fazer um retrofit como fizemos do BFC, ou a gente vai eventualmente vender. O BFC ainda depois a turma pode falar aqui que foi um mix dos dois, né, acabamos até maximizando essa boleta. Agora aqui a gente sim está estudando, existe sim a nossa intenção de girar portfólio, soltar lucro, tenho certeza que dá para fazer um bom trabalho também nessa frente. Certo. Então, a gente indo para o BC Fund, né, para a gente fechar a conversa aqui de ativos físicos, né, olhando assim, né, se puder comentar um pouco assim, qual que é a dinâmica lá atrás do fundo, né? A dinâmica do fundo era atrás realmente de ganho de capital, né? Aí realmente os cotistas questionaram, né, o BTG, né, ajustou a carteira para ter uma proposta mais de renda, e a pergunta assim, que a gente faz agora é realmente assim, você já tem um portfólio ideal, né, para o BTG, ou vocês ainda estão vendo também reciclagem nele ainda, como você comentou, né, agora assim, né, realmente que vocês fizeram no BFC, né, que assim, fizeram uma ótima lição de casa também no Senesp, né, que é um ativo também relevante para o fundo. Então, vocês podem comentar um pouco assim, né, da visão que vocês têm do BC Fund, assim, se
os pesos, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, estão já em linha com o que vocês gostariam, né, ou vocês preferem realmente aumentar um pouco o peso, né, mais do Rio de Janeiro, ou, né, reduzir um pouco mais São Paulo, ir para outras praças? Então, se puder comentar um pouco da dinâmica, né, do portfólio, vamos dizer assim, acho que o que vocês veem também do BC Fund para frente, assim, acho que qual que é a dinâmica do BC Fund, né, que já que ele fez, né, várias trocas, né, lá atrás, né, acho que de ativos, né, então você puder comentar um pouco assim, né, o que vocês olham para frente e qual que seria o portfólio ideal, né, vamos dizer assim, em termos de geografias, né? Vamos lá. Assim, o mercado e a nossa visão aqui é cíclica e vai mudando ao longo do tempo, né? Então, como você mesmo bem disse, nos últimos 2 anos nós reposicionamos o BC Fund. Hoje a gente tem uma exposição de 80% em ativos A, AA ou AAA, e uma exposição 80% no mercado de São Paulo. É claro que ainda existe uma possibilidade para fazer uma reciclagem dos ativos, ainda existem ativos no nosso portfólio que a gente pode fazer um desinvestimento. Não temos hoje um processo formal de venda, um processo competitivo de venda de nenhum ativo, mas todos os nossos ativos estão à venda. Tudo depende de preço, tá? Então, acho que o patamar de exposição que a gente tem hoje de ativos de alta qualidade, de exposição de São Paulo, nos permite poder olhar outras praças com um pouco mais de atenção. Então, já nos permite, hoje a gente está com uma exposição 80% de São Paulo. Então, já nos permite olhar com mais atenção e mais detalhe o Rio de Janeiro, que é um mercado que a gente gosta, o segundo maior mercado do país. A gente já tem uma exposição em 80% de ativos de alta qualidade, já nos permite também olhar, talvez, outros ativos para fazer, enfim, alguma aposta, ou alguma localização, algum imóvel que o mercado não esteja olhando. Então, a gente gosta muito dessas análises fora de mercado, fora de processos competitivos, enfim, a gente está sempre em contato com os proprietários, a gente conhece muitos deles, são companhias, são famílias, são pessoas físicas, então acho que o portfólio flutua, então acho que talvez não no curtíssimo prazo, mas a gente possivelmente aí tem mudanças tanto para desinvestimento quanto para novas aquisições. Acho que só complementando aqui, só um complemento aqui, de novo, o portfólio é dinâmico, como o Ronaldo disse. Agora, claramente, a gente foi esse portfólio, a gente gosta, a gente está indo na direção de um portfólio AAA, não é? Não quer se perguntar o seguinte: os ativos estão muito bem alugados, tem ativos B que estão bem alugados, mas eu diria o seguinte: claramente a gente quer estar concentrado nos AAAs. Então, esse é um fundo que ele é um fundo core. Se a gente fosse na essência do fundo americano, ele deveria caminhar, e que foi o movimento que a gente fez nos últimos 2 anos. Certo. Se você pegar assim, né, a BR Properties tem dinheiro, né, a CCP captou recurso lá, depois teve que pagar dividendos, né, teve que realmente fazer recompra. A gente viu o PATC também, né, devolvendo dinheiro para não conseguir alocar recursos. Então, se você puder comentar um pouco, assim, Ronaldo, dessa vontade, né, que vocês têm de realmente alocar ativos AAA, vis-a-vis as geografias, né, assim, você puder comentar um pouco, assim, que realmente o feedback que a gente tem, acho que é basicamente esse, né, acho que não tem, né, vendedor, né, motivado na Faria Lima, né, e você tá realmente for um pouco mais para o sul, né, então se você puder comentar um pouco, assim, né, dessa dinâmica, né, de mercado, assim, né, de que realmente tem muito mais compradores do que vendedores, né, vamos dizer assim, motivados, e qual que é a solução que vocês encontram, né, vamos dizer assim, como vocês comentaram, assim, né, ano passado, né, vocês fizeram a compra lá com a Multiplan, né, que foi realmente direto, né, que vocês gostavam bastante daquele imóvel, acabaram realmente comprando, e aí acabaram realmente alavancando o fundo. Então, assim, se você puder comentar um pouco disso, assim, acho que o sonho de você ter um AAA, né, vis-a-vis, é o que a gente discutiu no começo, né, vis-a-vis a realidade de ter, né, ativos AAA, né, e pagando realmente muito caro por isso. Então, se você puder, acho que, discutir isso, assim, se realmente, entre aspas, né, a Faria Lima já está toda tomada já e realmente não tem ativo barato no mercado, né, a gente está vendo a construção, né, do Bima 32 aqui na Leopoldo, né, lá na Batata, o outro fundo, né, que é da Amazon, que agora está na XP, né? Então, assim, se pudesse discutir um pouco isso, assim, acho que dessa dinâmica de mercado, assim, todo mundo gosta de ativos bons, né, que eles são bem resilientes na crise, mas, na prática, todo mundo já sabe disso, né, então, realmente, qual que seria, entre aspas, né, se puder falar assim, né, o diferencial do BC Fund para comprar, né, e outros não, né, seria realmente essa dinâmica que você falou de ficar mais próximo de famílias, né, ficar mais próximo realmente
de grandes players, né, para tentar, né, da melhor das maneiras, pular, né, o broker, né, e como que fica, né, assim, na cabeça de vocês, né, essa dinâmica de cap, né, assim, é uma alternativa realmente, como eu falei, é alavancar, né, realmente achei um case que tá dando certo, né, no case de vocês tá bem sucedido, então acho que você pudesse falar um pouco isso, acho que, qual que é a visão de vocês, assim, de que para juntar, né, a expectativa com a realidade, né, assim, então, se vocês realmente têm conforto, né, mais que a média, né, de ir lá para a Chácara Santo Antônio, né, lá para o Morumbi, etc., do que realmente pagar muito caro aqui no Itaim, né? Então, acho que se você pudesse discutir isso, acho que seria uma coisa boa, assim, Ronaldo, assim, para a gente ver a visão de vocês do BTG, né? Claro, vamos lá. Como você comentou, Michel reforçou, o fundo ele foi gradativamente, nos últimos anos, caminhando para um portfólio de mais alta qualidade, de ativos A, AAA, principalmente os AAA, que foram as nossas aquisições aí nos últimos 12 meses. O que a gente busca na nossa tese de investimento é ativos de boa qualidade, ativos bem localizados, e aqui eu não digo bem localizado só em termos de região, pode ser na sua micro-região, ele pode ter algum diferencial competitivo na sua região. E ativos com diferenciais competitivos, então ativos que sejam anexos a um shopping center, ativos que tenham uma laje mais interessante, ou que tenham, enfim, diversas características técnicas que procuram as multinacionais, ou os grandes locatários, os locatários de grande porte, que são os nossos principais clientes, em última instância. E como você bem disse, aqui na Faria Lima, que, claro, é um dos mercados mais consolidados, um mercado que a gente gosta, que a gente analisa muito bem, é um mercado extremamente concorrido. Então, existem pouquíssimos prédios que se encaixam nesse perfil de ativos que eu acabei de comentar. Todo mundo sabe quem são os donos desses poucos prédios, todo mundo tem os contatos desses poucos donos. Então, de fato, fica uma concorrência um tanto quanto complexa. Então, os níveis de preço de transações aqui, não necessariamente os níveis de preço das transações, mas o nível de preço dos valores pedidos pelos proprietários, a gente não julgou que faria sentido entrar. Tanto é que aqui você viu acontecer poucas transações. Existe uma diferença muito grande entre o que o investidor necessita receber, qual é o yield que ele necessita para entrar numa emissão, enfim, fazer uma captação, e o valor de fato que os proprietários aqui, patrimonialistas, topariam vender. São caps que não se encaixam dentro da distribuição de dividendos do nosso fundo. Saindo um pouco então da Faria Lima, existem outras praças que a gente gosta, em outros cases, fora aqui dessa região onde eu estou nesse momento, por exemplo, como é o caso do Eldorado. O Eldorado é um ativo nosso que fica em Pinheiro, vocês devem conhecer bem, fica anexo ao Shopping Eldorado. É um ativo que historicamente tem a vacância quase zero, ele tem bastante giro no portfólio, porque é um ativo que não tem um locatário âncora, ele é um ativo com diversos locatários pulverizados, mas é um ativo com baixo custo condominial, com excelentes especificações técnicas, enfim. E é o tipo de ativo que a gente procura. E da mesma forma como o Eldorado é esse case de sucesso, assim, a gente acredita que são os ativos que nós fizemos a aquisição na BRN. Então, o Morumbi, que nós fizemos a compra da Multiplan, o Azetal, a Torre B, que nós fizemos a compra da Brookfield, e aqui o que seria o nosso diferencial? Claro, de novo, eu reforço isso, a gente trabalha com todos os corretores, a gente tem bom relacionamento com todas as casas, não tem exclusividade com nenhuma, mas fala com CB, com Cushman, com Colliers, com todos, tá? Desde os menores aos maiores. Mas a gente também é muito ativo na frente de geração de pipeline interna. Então, hoje, como o Michel falou, conforme vai tendo trabalho, se a gente precisar incorporar o time, a gente incorpora. Então, a gente tem profissionais aqui dentro da BTG Gestora Imobiliária que são focados em gerar esse pipeline. Então, tem relacionamento, como eu mencionei já, com as famílias, com as pessoas físicas, com os fundos estrangeiros, e nessas conversas constantes, nesses cafés, nesses jantares, nesses almoços, a gente tende a instigar e descobrir em que momento que esse investidor ele está. Se eventualmente é um fundo que está chegando no prazo de desinvestimento, talvez ele estaria mais propenso a vender. Se é alguma família que está buscando fazer esse desinvestimento porque o patriarca já tem idade, enfim, existem N variáveis que podem contribuir. Então, nessas conversas frequentes, acaba que a gente consegue gerar bastante negócio. Então, todo mundo conhece esses proprietários, mas às vezes
essa conversa no dia a dia, esse acompanhamento desse relacionamento tem nos ajudado, isso a gente pôde experimentar nessas aquisições que eu acabei de comentar dos últimos 12 meses. E sobre, você fez a pergunta sobre a alavancagem, complementa, Michel, depois eu entro na alavancagem. Não, vai, alavancagem, eu quero completar, pode falar, Ronaldo. E sobre a alavancagem é um ótimo instrumento em duas frentes. Na frente da velocidade para as transações, então você consegue fazer a estruturação de um CRI mais rápido do que eventualmente você fazer a emissão de cotas de um FII. Então ela te dá velocidade. E de fato hoje, no caso do BC Fund, a gente tem uma alavancagem permitida do fundo, um LTV líquido de 30%. Hoje a gente tem alavancagem de 10%, nossa alavancagem líquida, né, descontado o nosso caixa. Sem dúvida, uma parte dessa alavancagem a gente está na mira de ser pré-paga, que é a alavancagem do Cidade Jardim, então é uma alavancagem que está indexada a IPCA, então no primeiro momento que for possível a gente tem olhado de perto para fazer o pré-pagamento, mas pode ser que para futuras aquisições, caso seja necessário, caso gere valor, né, a gente tem uma alavancagem que tenha um custo menor do que o dividendo que a gente está gerando. Se isso nos auxiliar para novas aquisições, a gente poderia sim, enfim, fazer novas alavancagens, tá? Eu acho que basicamente é isso. Beleza. O Michel queria falar alguma coisa? Só dois comentários. Esse é assim, de novo, essa questão da alavancagem com prudência é um instrumento super importante, como o Ronaldo comentou, tá? Então, e a pergunta que a gente faz o tempo inteiro com o portfólio manager é: esse negócio está destruindo ou está gerando valor para o nosso cotista? Então, no momento que começa a ficar muito caro, paga. É melhor do que comprar algum ativo. Tá barato, pega para tomar ativo. E esse é um negócio dinâmico, tá? E só em relação lá na região da Sucre Zaidan, e tem um pouco de lógica, é o seguinte: a gente já tem um portfólio bem premium. Agora, o que a gente aposta na região? A gente acha assim, como é um bairro relativamente novo, você tem uma infraestrutura muito forte naquela região. É muito difícil você replicar em qualquer cidade grande uma estrutura toda com aquele investimento que foi feito naquela região. Então você tem transporte muito bom chegando ali, você tem toda a parte viária muito boa chegando ali, você tem toda a parte de tecnologia ali. Então a gente acha que tem essas características, você tem um shopping espetacular ali. Então, assim, é quase uma microcidade dentro da cidade de São Paulo que foi formado ali. E você tem claramente um ambiente que você pode ir para um aluguel entre 100 e 130 reais, 100, cento e pouco hoje em dia. Esse negócio vai chegar a 120, 130, 140 no médio prazo. Então a gente acha que é bem defendido, por incrível que pareça, a região, tá? É uma região que você consegue comprar ativo pelo preço da Paulista, só que a gente acha que tem bem mais upside do que a Paulista. Que a Paulista já está bem mapeada já, né? tem esse ponto, sim. Isso. Bom, tem uma pergunta aqui, né? Muitos seguidores fazem, e já vi aqui no chat também, o pessoal já direcionou para esse ativo dentro do portfólio do fundo, né? Bom, mas um fundo aí com mais de 120 mil cotistas, obviamente, você tem mais questionamentos mesmo. Mas em relação ao ativo, né, de maior exposição, o Senesp, né, a gente viu que vocês fizeram, enfim, um excelente trabalho em fazer essa redução, né, de custo condominial, e bom, sempre nos perguntam a expectativa, né, e aí nada melhor do que perguntar para vocês, né, que acho que a resposta é bem melhor. A expectativa do ativo, né, do Senesp, e em relação também à vacância, né, diminuição de vacância lá. Então, queria que, vou tentar aqui ser mais breve na pergunta, não tão quanto o Losnak contando a história, mas acho que foi um bom evento, né, não dá vamos direto ao ponto, né. Mas acho que foi um bom evento, não dá para negar. O Brasil foi para lá, assim, não dá para negar, foi um puto evento que vocês fizeram, trazer o Banco do Brasil para lá. Né, infelizmente teve a pandemia, etc., mas foi realmente uma boa locação ali, né, acho que ninguém esperava que fosse tão rápido, mas realmente ainda falta um pedaço para alocar. Então, se puderem comentar um pouco, assim, né, qual é a visão de vocês do Senesp, assim, se é possível, né, sei lá, assim, vender, né, sei lá, spin-offar um fundo novo, né, assim, qual é a visão de vocês, assim, para dar uma direção para ele no final do dia, assim, né, acho que isso é uma coisa que muita gente pergunta, né. Claro, vamos lá. Aqui no Senesp, o formato que a gente... Quer falar, Michel? Acho que você ia comentar alguma coisa. Pode falar, eu complemento. O formato que a gente
tem trabalhado no Senesp, a gente atua em algumas frentes. A primeira foi a frente de revitalização do ativo, então a gente teve um movimento de fazer um retrofit da fachada, isso de todo o empreendimento, e nos andares do fundo Senesp, em particular, a gente também trabalhou no retrofit interno. Então a gente teve a retirada do caixilho, ampliação do piso, enfim, a gente deu uma repaginada para os nossos andares também terem um diferencial competitivo no próprio empreendimento. A segunda vertente de atuação, que foi uma vertente que você mencionou agora, foi a redução de custos. Então, há dois anos, a sindicância do prédio foi substituída de uma sindicância própria para uma sindicância profissional. O ativo teve uma redução de mais de 50% no valor de custo condominial, era um custo de condomínio que ultrapassava os R$27 o metro quadrado. Hoje ele já está por volta de R$13 por metro quadrado. E acho que a terceira frente é um mix de incentivo de locatário, de corretor, vis-à-vis um educacional de mercado do ativo. Então, acho que nessa frente de incentivo ao corretor, como eu falei, a gente trabalha com todas as casas, a gente não tem uma casa só que trabalha com a gente. No caso do Senesp, também, muitos dos corretores pequenos, eles atuam naquele perfil ativo, até por conta do perfil dos locatários. Então, o perfil de locatário lá não é o mesmo perfil de locatário dos ativos AAA, então a gente tem um outro perfil de corretores que nos acessam, e a gente trabalha muito no educacional do ativo. Então, o Senesp ele tem diversas características que o mercado, de uma maneira geral, não sabe, e existe talvez um pouco, não sei se de preconceito, mas um pouco de aversão ao outro lado da marginal. Mas o Senesp tem a facilidade de ter um shopping anexo, o Senesp tem a facilidade de ter uma altíssima quantidade de vagas de estacionamento, o Senesp tem a facilidade de ter uma área arborizada imensa, o Senesp tem uma coisa que se chama interpiso, que são quase 2 metros de altura que tem entre os andares, que você pode fazer adequações no seu layout, mudança de cabeamento, iluminação, ar-condicionado, enquanto os funcionários estão trabalhando, que é algo extremamente raro. Então, acho que existe um trabalho aí de educar o mercado e educar também os corretores para disseminarem isso. Como você falou, 30% do nosso ativo foi locado para o Banco do Brasil, recente, e aqui eu volto a pontuar que foi uma locação feita dentro de casa. Então, o nosso time comercial interno também prospectou, gastou sola de sapato, e a meta do time comercial é estar na rua, de fato, indo atrás dos possíveis locatários. Então, a gente trouxe 30% da área do empreendimento a ser alocada para o Banco do Brasil, 20% do empreendimento foi recém-assinado ou recém-renovado, então a gente está hoje com uma ocupação de 50%, e os outros 50%, de fato, a gente teve um bom volume de rescisões aí nos últimos 12 meses. Eu acredito que a visão de hoje, tá? A fotografia de hoje, eu acredito que, entre aspas, o pior já passou, o complexo. Como a gente tem o Banco do Brasil que recém-assinou, como a gente tem esses 20% que recém-assinaram. Então, aqui a ideia é continuar, enfim, trabalhando na possível locação e trabalhando com todas as contrapartes. Não tem solução fácil, tá? O Senesp, o Senesp ele depende muito da economia, de novo, pelo perfil de locatário. Lá a gente tem muito call center, tem muita empresa de classificação de risco de crédito B, empresa que é altamente intensiva em capital humano. Lá a gente está falando de uma laje por andar de 3 mil metros quadrados de área locável. Então, assim, a ocupação do Senesp é extremamente linkada ao desempenho da economia. Então, no cenário que a gente tem uma recessão, ou que a economia está de lado, de fato, o Senesp é um dos principais ativos do nosso portfólio que sofre. Mas no cenário em que a economia volta a girar e a gente sai de um movimento de recessão, a gente acredita que está bem preparado ali na base para fazer novas locações. E em tendo novas locações, no futuro, claro que faz sentido o Senesp, enfim, girar no portfólio e eventualmente um possível desinvestimento, mas agora não é o momento adequado. Entendi. Só complementando, é óbvio que a gente trabalha muito, gasta muito tempo no Senesp, a gente não está feliz ainda com o resultado. Eu acho que o que a gente fez foi, dentro do possível, foi muito bom. Tá? Esse negócio tinha tudo para
ser uma catástrofe. O negócio hoje tem um custo reduzido, tem inquilino muito bom, dá um trabalho imenso, tá? Eu acho que, óbvio, está em turnaround ainda, tá? Agora, esse talvez é exatamente o que reforça a gente, porque que a gente deve migrar para um portfólio core dentro do portfólio. Como o Brasil ele é um mercado que você tem poucas grandes empresas em cada segmento, é um mercado quase oligopolista em todos os grandes segmentos da economia, é importante você estar servindo essas empresas, porque vem alguma grande crise, essas empresas entram na crise, sofrem, mas saem vivas depois da crise. Quando você está falando de empresa pequena e média, ela entra na crise, realmente as crises no Brasil são muito complexas, elas saem mortas. Então, é essa lógica quando você está indo para o AAA, você está olhando uma carteira de crédito muito forte. Você está olhando empresas ricas. Empresas ricas querem estar nos melhores portfólios, principalmente onde são suas sedes, ou onde está a diretoria, ou a parte comercial. Então, o Senesp é o que dá convicção para a gente da história do Core. A gente fez um trabalho imenso no Senesp. Talvez o portfólio é o ativo do portfólio que dá mais trabalho. A gente teve que trocar tudo dentro do Senesp, e mesmo fazendo um trabalho maravilhoso, é mais fácil você ganhar dinheiro no AAA. Por essa dinâmica que eu comentei. Como Sim. O Brasil é um país oligopolista, é melhor você estar servindo muito bem as poucas líderes de cada setor da economia. Exatamente. Bom, e outra, acho que talvez aqui encerrando já, uma pergunta, como é que foi tanto ano passado como esse ano, né? Enfim, passar aí o GPM para os contratos. É só uma pergunta fácil, né? Como é que foi essa dinâmica, né? Claro, vamos lá. Depende de contrato para contrato, não é? Vai lá, Ronaldo. Os dois têm o mesmo problema. De contrato, assim, é contrato a contrato, tá? Então, no geral, a ideia é repassar, tá? Então, mas a gente precisa analisar qual é o ativo, qual é o locatário. Vou dar um exemplo. Em imóvel que a gente tem aqui no Itaim, como Cidade de Jardim, na nossa visão, seria injustificável não repassar o GPM. Tá? Então, perfil de locatário de altíssima qualidade, estavam performando espetacularmente, mesmo na crise, na pandemia, e é mercado. Então, não faria sentido não repassar. Já em locatários que esse GPM provocasse um descolamento muito grande do que seria o justo na região, o que seria o justo naquele ativo, eventualmente fazia algum sentido da benesse de repassar parcialmente ou de repassar só uma parte. Em contrapartida, o que a gente buscou nessas negociações, se por um lado a gente não conseguia repassar tudo do índice, a gente solicitava em outra medida que o contrato fosse alongado, ou que as garantias fossem fortalecidas, ou que o GPM que não fosse repassado entrasse como desconto, na prática fosse repassado, mas entrasse como desconto que na prática o locatário não iria pagar, mas caso ele rescindisse antes do término do contrato, ele pagaria uma multa, seria esse GPM não repassado. Então, nosso primeiro movimento é, claro, repassar, mas a gente tem que ter um bom senso com os nossos locatários, porque o nosso intuito aqui é ter um relacionamento de longo prazo com eles. A gente não quer aumentar drasticamente o valor de locação agora e no momento seguinte ele sai do nosso portfólio. Então a gente tende a ser parceiro nesse sentido. Se cabe dentro do bolso do locatário, a gente repassa. Se não cabe, não seria justo. A gente faz vamos dizer, um bem bolado que fique interessante para todas as partes. Ô, Ronaldo, e para fechar, só para entender assim, hoje, de uma maneira qualitativa, né, vamos dizer assim, acho que os teus imóveis aqui nos ativos, na região premium, né, vamos dizer assim, já estão de acordo com o mercado, ou tem mais tem uma revisão, dá para você fazer uma revisional, vamos dizer assim, quando eles tiverem aniversário? De uma maneira qualitativa. Alguns dos nossos ativos ainda tem aluguel para ganhar. Tá? Ainda tem repasse de IPM, ainda tem locação para cima, mesmo na situação que nós vivemos, mesmo no cenário que nós estamos, ativos que são bem localizados, que são de boa qualidade, o que a gente tem visto é que ainda tem procura. Tá? O que a gente enxergou nos últimos meses foram as empresas que sofreram muito rescindindo.
Agora, o que a gente tem percebido é que as empresas que não sofreram tanto ou que estão já se planejando para o futuro, elas já estão planejando as novas locações. Elas não estão fazendo locações hoje, porque boa parte delas estão home office, mas elas já estão rodando RFPs, processos competitivos, visitando imóveis, enfim, fazendo visitas técnicas com arquiteto, etc., para no momento de retomada dos escritórios, elas locarem, fazerem suas obras de adequação e voltarem. Então, alguns ativos do nosso portfólio, a gente tem, por incrível que pareça, a gente está com conversas muito ativas. Ativos em Pinheiros, ativos na Faria Lima, ativos na própria região da Berrini. Então, assim, como a gente falou na conversa passada, esse movimento, existe uma incógnita que é a velocidade da vacinação, mas no momento em que tiver a retomada dos escritórios, a gente acredita que esses ativos, principalmente os de alta qualidade, a gente vai ver um movimento acelerado de novas locações. Beleza. Bom, Michel, Fernando, Ronaldo, queria aí depois aí de quase 1h30 agradecer a presença de vocês aqui no programa, foi excelente, obrigado, né? Agradecer também o Losnak. Eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa antes da gente terminar. Queria agradecer também a todo espectador aí que participou aqui desses 1h30, né? E tem ainda pessoal assistindo, então, né? Realmente a gente mudou aí enfim, eu tô até vendo uma live aqui que tem 200 pessoas vendo como declarar imposto de renda, né? Então o pessoal realmente está em casa, né? Mas enfim, queria agradecer vocês e espero que essa seja a primeira de muitas outras bate-papos aí pela frente, né? É isso, obrigado e obrigado pela paciência do telespectador. 1h30 da gente é demais. Foi um grande prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Ronaldo. Obrigado, Michel. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.